Sou Márcio Chiquito e esta é a 9ª aula do Programa de Educação Popular da Associação São Francisco de Assis, da qual eu sou presidente. E o tema hoje é reciclagem. Atualmente, muitas firmas, ou praticamente todas as firmas e pessoas particulares, são incentivadas a reduzir, reutilizar e reciclar. Por que se deve reciclar os objetos, os materiais consumidos? Porque isso diminui deposição de lixo no ambiente, liberação de materiais tóxicos no ambiente, reduz o desmatamento, reduz a extração de minérios e fornece renda ao pessoal que lida com reciclagem. Reciclagem, como nós conhecemos hoje, começou no Império Romano. O Império Romano era um país que tinha sérios problemas ambientais, principalmente vinculados ao desmatamento. Os romanos desmataram muito para construir casas, fazer móveis, fazer navios, obter lenha, agricultura, mineração e até mesmo garimpo. Isto gerou um problema bastante sério de energia. Lenha. Os romanos não tinham muita disponibilidade de lenha. Até por isso, eles não produziam aço, eles compravam da Índia. E, no tempo do Império Romano, o pessoal das favelas romanas começou a catar pedaços de vidro para vender em postos de coleta. Esse vidro era reciclado, porque eles descobriram que reciclar materiais, metais e vidro, consumia muito menos lenha do que fazer tudo novo. Aí os chineses, por volta do ano 100 da era cristã, criaram papel. Papel também foi uma indústria toda ela baseada em reciclagem por 1700 anos. Reciclagem de trapos de algodão. Até o tempo da Guerra Civil Americana, quando houve uma escassez de algodão no mundo, e aí passou-se a fazer papel de pasta de madeira. Então, isto é o motivo a se fazer reciclagem. No Brasil, até os anos 80, poucas pessoas se dedicavam à reciclagem, salvo as pessoas que trabalhavam no ferroviário. Pegavam grandes quantidades de materiais, de metais principalmente, e entregavam à indústria. As pessoas em geral, os particulares, não faziam reciclagem, aliás a maioria nem tinha ouvido falar disso. Simplesmente, quando tinham materiais para jogar no lixo, enterravam, queimavam ou simplesmente jogavam no mato. Foi só a partir dos anos 80, com o movimento ecológico daquela época, que se começou a pensar em reciclagem no Brasil. Inicialmente manejada, intermediada pelas prefeituras. Aí, com a crise dos anos 90, muitas pessoas começaram a catar lixos recicláveis para vender. Mais tarde, elas vieram se organizar em cooperativas, como é até os dias de hoje. Muitas cooperativas no Brasil são a fonte de renda para várias pessoas que vivem do mercado de reciclagem. E assim, nós temos um país que ficou mais limpo e com menos problemas ambientais devido a esse trabalho dessas pessoas. Entretanto, no Brasil, a equação não fecha bem aí. Por quê? Reciclagem deveria reduzir principalmente a extração de minérios. No Brasil, as coisas não são bem assim. Porque o Brasil ainda está preso à ideia de ser um exportador de matéria-prima barata. Juscelino Kubitschek, quando foi presidente, várias vezes insistiu
na necessidade do Brasil mudar de jeito, de passar a retirar as matérias-primas aqui, processá-las aqui e utilizá-las para elevar o padrão de vida do povo. Entretanto, os governos que vieram depois dele parece que voltaram atrás. Começaram a pensar novamente em exportar matérias-primas baratas, principalmente os governos da ditadura e, sobretudo, os governos dos últimos 25 anos. E o Brasil tem um problema maior. Ele deve colocar matérias-primas a preço vil no mercado exterior. Por quê? Primeiro porque o principal comprador de matérias-primas minerais do Brasil é a China comunista. E ela paga um preço irrisório. Segundo, no mercado externo, o Brasil tem que colocar mercadorias com preços capazes de competir com os preços que a própria China Vermelha impõe. Porque a China Vermelha atualmente está retirando minerais da África e colocando à venda no mercado externo preços ínfimos. E por isso o Brasil está ficando numa situação muito grave. Por quê? A atividade de mineração é muito onerosa para as firmas. Por quê? Elas devem inicialmente apresentar um relatório de impacto ambiental, reduzir esse impacto ambiental, fazer plano de manejo para animais silvestres, dar destinação correta para resíduos, inclusive cuidar dos resíduos gasosos. E depois que se esgota a mina, elas têm que fazer um remanejamento da paisagem, tentar apagar os vestígios de sua passagem ali. Infelizmente, no Brasil as coisas não funcionam assim. Normalmente não funcionam assim. Nós temos muitos casos no Brasil de que firmas vieram, encontraram uma determinada mina, e aí o dono do terreno foi desapropriado, ou simplesmente comprar o terreno a preços ínfimos, porque você sabe muito bem, no Brasil você é dono do solo, o subsolo é do governo. E aí instalaram-se numa dada região. Essas firmas pagaram bons impostos, bons salários, deram até mesmo alternativas de lazer, pagaram royalties ao governo e exploraram aquelas jazidas. Quando a jazida se esgotou, a firma foi embora. Acabaram os bons salários, royalties e impostos acabaram, e ninguém perguntou o que os organismos governamentais fizeram com esse dinheiro. O padrão de vida das pessoas decaiu, a cidade começou a decair porque a única base econômica era aquela mina. E gerou-se um problema social agravado por resíduos tóxicos no ambiente e a descoberta de que as pessoas estavam envenenadas por esses resíduos. Isso aconteceu, como disse, várias vezes no Brasil. E aí as coisas mudam de jeito, porque enquanto a mina está funcionando e trabalhando e gerando impostos, a situação é uma. Quando a mina se esgota, gera-se um grande problema social que não é mais só do município, é da unidade da federação inteira onde se localiza esse município. Porque aí a saúde pública e outros organismos governamentais têm que ir lá para sanar ou tentar sanar os problemas sociais. Isto eu falei só do aspecto mais ambiental e humano, não falei do aspecto que atinge mais os animais. Os silvestres são os primeiros a serem atingidos, e depois que ocorre o final da mineração, os domésticos, porque os seus donos não podem mais pagar consultas veterinárias. E assim o Brasil está hoje, tanto nas minerações, entre aspas, legais, quanto nas clandestinas, que são os garimpos. E a população? A população
é o que paga o preço disso daí. Quem se beneficia? Os donos das firmas e principalmente as potências estrangeiras, que levam matérias-primas brasileiras para o seu território, usam para os seus fins e tornam o Brasil mais dependente do seu parque industrial, do parque industrial delas. Então, isso é uma questão política, basicamente, mais uma questão geopolítica. Desde que o Juscelino Kubitschek saiu do poder, nós temos governos que não pensam em termos de Brasil potência, de utilizar o que nós temos aqui para a elevação do padrão de vida do povo. Nós temos que pensar, os nossos governantes principalmente têm que pensar de uma outra forma. De uma forma que não é nova. Vocês sabem, quando o rei Casimiro o Grande fundou a Universidade Jagiellônica, ele designou como fonte de financiamento dessa universidade o rendimento da mina de sal de Vielitka. Os nossos governos atuais, eles aparentemente não pensam assim. Eles pensam em vender matérias-primas baratas, arrecadar royalties, ou seja, não dão o preciso valor às mercadorias que retiram daqui, e no final nós vamos ter um país mais degradado e com uma população mais cheia de problemas. Como é difícil que os governantes se voltem para esse tipo de situação, para esse lado do problema, aí são as ONGs que têm que tomar o controle. Isso, as ONGs vão ter que pensar desde já para resolver esses problemas que vão se abater sobre o Brasil em futuro muito próximo. Termina aqui a 9ª aula do Programa de Educação Popular da Associação São Francisco de Assis.